O recorte hoje é o analfabetismo funcional e a simpatia, tá? Simpatia, compatia. Sim quer dizer com e patia quer dizer afeto, paixão, sentimento e etc. O oposto da simpatia, num certo sentido, tá? O seu oposto direto é a antipatia. Quer dizer, se eu estou com um afeto de acolhimento bom ou um afeto de hostilidade. Animais trocam, animais se comunicam, tá? Os animais têm comunicação um com o outro. O que eles comunicam são os estados afetivos deles. O cachorro fala se está feliz, ele fala se está triste, se ele está acuado, através do latido, do timbre do latido, outros comportamentos gestuais. A comunicação não é uma exclusividade da linguagem. A linguagem pode comunicar. É uma pobreza agigantada quando se depara com uma pedagogia que fala: o importante é comunicar. Isso é um besterol sem tamanho, uma miséria muito grande. Animais comunicam. Não é necessária a linguagem para comunicar. A comunicação mínima se passa de um estado afetivo. Caso clássico aí dos animais. Eles têm empatia e antipatia. Tem hora que o cachorro vem no seu colo, é um momento simpático, e tem hora que ele vai te hostilizar, um momento antipático. A simpatia ou a antipatia são diretamente ligadas a um instinto vital da luta e da fuga. Então tem hora de fugir e tem hora de lutar. Tá? A luta por simpatia ou antipatia é sempre uma luta no mau sentido, é uma luta fraca, porque ambas são reativas. A simpatia ou antipatia são reações, elas não são ações. Há necessidades em que há de haver luta, mas luta boa, no sentido próprio, bem eleita, estabelecido contra quem, estabelecidos os meios, e se é nobre ou é vil, e a reativa sempre, eu não vou dizer sempre, mas na vasta maioria das vezes não é nobre não, tá? Não pode estar no nível instintivo de luta e fuga, tem que estar num nível elaborativo, tá? Em que vai ter o processo de assimilação. A linguagem, no seu sentido próprio, razão efetiva de ser, é a elaboração da existência nossa. Eu preciso do aparato, do recurso linguístico para elaborar a minha dimensão bruta. Na minha dimensão bruta eu tenho simpatias e antipatias, puramente reativas. Eu posso ter antipatia por algo bom. E posso ter simpatia por algo mal. Sim, nós temos isso. Tá? Porque é uma reação, e eu preciso de uma elaboração intelectual, existencial, cujo alicerce é a linguagem. Se eu disponho de linguagem no nível de ser uma pessoa letrada, tá? Propriamente dito, eu posso expressar as simpatias, as antipatias, e muito mais. Por quê? Porque eu vou ter mais. O animal só comunica seu estado passional. O homem pode comunicar o seu estado passional, mais os produtos intelectuais que ele tem, o pensamento. Eu posso pensar sobre meu estado passional. Se eu fizer assim, o ai é uma interjeição. Isso aqui não é considerado linguagem, a não ser uma figura de linguagem natural. Tá assim, eu expressei espontaneamente por um recurso natural, igual um animal faz se você pisar no pé dele, tá? A dor. Agora eu falar, eu estou com dor. I have pain. Eu já estou comunicando um pensamento sobre um estado meu, tá? E também porque eu posso comunicar um pensamento sobre um estado próprio, eu posso usar do recurso intelectual, que necessariamente é linguístico, para me mediar. Para questionar, eu tenho ojeriza a tal coisa, mas essa ojeriza é devida? Eu tenho medo a tal coisa, mas esse medo é racional? Esse medo é irracional? Ou eu tenho que me fazer ter ojeriza de algo? Eu posso ter
uma imensa simpatia por uma mulher bela, mas eu tenho que ter pensamento inteligente, mas ela é mau caráter, eu tenho que não só me afastar, como desenvolver ojeriza com respeito a ela. Tá? Essa é a função constitutiva do ser que a linguagem tem. É uma assimilação da dimensão simpática e antipática, que são naturais, igual aos animais. O analfabetismo funcional tem a ver com isso? Tudo a ver com isso. Porque o analfabeto funcional, como ele não tem a posse da linguagem no seu sentido próprio, ele está fechado no patamar. Ou ele foge, ou ele luta lutas estúpidas, lutas erráticas. Absolutamente isso. Por quê? Porque predominantemente ele só tem simpatia ou antipatia. Ele não tem objetividade. A gente já viu isso aqui em séries anteriores, ele não tem antipatado. Ele não tem instância elaborativa, porque ele não tem a posse da linguagem. A linguagem dele é apenas um detalhezinho a mais que uma interjeição bruta. E razão porque esse pessoal, os analfabetos funcionais, como são simpáticos, mas eles têm tanta simpatia e eles sofrem tanto quando ou você não corresponder à apatia que eles estão, se é sim ou antes, eles entram em pânico. O cara chega, ai, que olha tanto, bom, o assunto que eu vim tratar é esse. Eles se perdem, eles ficam totalmente, mas você não gostou, mas não sei o que, e etc. Tá? Ou quando eles vêm com antipatia e você fica frio. Bom, não é. Ele berra, fala, você... ele fica acuado. Tá? Então o que acontece? O analfabeto funcional, porque ele não tem recurso para cima, ele fica no pêndulo simpático, antipático. É o único recurso que ele tem. É o instinto primário do vivo de lutar ou fugir. Exatamente. Então assim, e o recurso que eles têm para lutar ou fugir é agradar ou desagradar, é terrível. E, gente, pegue profissões que já são predominantemente... o trabalho é predominantemente fomentador do analfabetismo funcional, nós vamos dedicar a isso aqui, mas pegue profissões em que isso é muito evidente. Eu vou falar sem minha palavra, bancário. Os bancários são pessoas, via de regra, vai ter tudo, tá? Mas os bancários são extremamente incompetentes. Eles não conhecem o trabalho deles, tá? Mas eles são muito simpáticos. Como eles são simpáticos, mas a simpatia deles, para dizer que eu não sei, aí ele fala que veja bem, porque olha aí não sei o que, é simplesmente algo terrível. Tá? Eu vou no banco, antes de ir no banco fazer qualquer transação, eu já estudo o assunto, eu chego lá para fazer tal coisa, mas as pessoas têm que ser gentis, cortesas. O Erich Fromm, ele expande isso para muitos ramos. Ele fala que a vida organizacional só tem uma regra, a regra da simpatia. Nunca a regra da objetividade, da eficiência, da eficácia, da efetividade, acima de tudo. Não, tem que ser simpático. Se você não foi simpático, o cara se perdeu. Sabe aquela situação que chega, quer o bolo? Não quero o bolo. Mas tá gostoso o bolo, porque tá gostosinho. Bom, eu não quero comer o bolo. Se a pessoa entra em parafuso, você diz que não quer comer o bolo. Agora, se você falar assim, puxa, sabe o que é? Esse bolo deve estar uma delícia, mas eu acabei de não sei o que. A pessoa relaxa. A pessoa está no domínio apenas da simpatia e da antipatia. Se você simplesmente cessar comunicação afetiva, eles enlouquecem, ficam de birutinha. E aí eles vão entrar no princípio da fuga. A fuga é desordem, não é a fuga retilínea determinada de uma assimilação, é uma fuga de uma erraticidade. Porque o cara, e por que não isso, porque aquilo, e aí como eles têm um imaginário descontrolado, então fica terrível. No meu escritório de advocacia, os mais incompetentes, os advogados da pior desenvoltura eram os mais simpáticos. Como eles eram simpáticos, davam um bom dia, gostoso, boa tarde. Bom, mas falar do assunto objetivamente não sabe. Não estou falando que para ser inteligente tem que ser antipático, mas não é isso que determina a inteligência. Não é esse afago da dimensão da simpatia ou antipatia partilhada com os animais. O humano desenvolve uma outra dimensão que o animal não chega, mas que é uma perversão, que é o sentimentalismo. E o sentimentalismo, tá, vai ter outro
filhote malditão, que a gente vai estudar aqui também na série, que é a bajulação. É um escadão, ficou no domínio das simpatias, tá? Tem o domínio depois do sentimentalismo, para depois chegar na bajulação. A bajulação é um meio de você manipular a criancinha, tá? O adultão de 40 anos que é sentimentalista, que é só simpatia, ou não sei o que está vivendo uma vida de castração da humanidade para uma dimensão meramente animal. Toma muito cuidado, quando a gente combate essa questão da simpatia, do sentimentalismo, da bajulação, muita gente vem dizer que eu estou defendendo a insensibilidade. Não, nós somos seres que temos empatia. E muitas vezes você tem que ter discernimento, sim, de ter posições de sentimento, de respeito ao sentimento das pessoas, que é a sensibilidade. E isso vai ter que ser discernido, tá? Ao longo da série a gente vai. Então assim, analfabeto funcional, gente, é carregado de simpatia ou de antipatia gratuita. Não gostei do cara, não fui com a cara daquele ali, não. Então é luta e fogo. Dimensão absolutamente instintiva. O analfabeto funcional, o iletrado, tá? Não vive vida propriamente humana. Ele sobrevive num patamar animalesco. Tá? Isso aí tem que ser dito sem nenhum cunho de vacilo. Muito cuidado com a apatia e antipatia. Crescer é superar a dimensão meramente reativa. Simpatia e antipatia são reações. A propriedade humana e para o qual nós precisamos do letramento é a ação. Nós vivemos tanto quando nós estamos na categoria da ação, a ação de assimilar e colocar. Meus caros, um abraço, muito obrigado.